Sim, eu vou te provar que quadrinho brasileiro é muito mais do que Turma da Mônica e charges de jornais. Hoje vamos analisar uma obra independente chamada Miss Fortune, do autor Cavalo Marinho. Uma daquelas joias raras com muito potencial, que só precisa ser lapidada. Nessa história que fala sobre a vida, a morte e o valor que damos a essas duas medidas, o autor busca, através dessa jornada dos personagens, nos responder um grande dilema. Qual é o sentido da vida? Eu me chamo Ivens Gabriel, sou quadrinista, roteirista e artista independente, e quando eu li Miss Fortune eu precisava falar sobre ela aqui no canal. Não é nem de longe um dos mangás mais conhecidos, mas é um que com certeza deveria. Com uma arte belíssima, personagens cativantes e uma trama de dar inveja. Antes de começarmos a analisar essa obra, preciso esclarecer quais pontos vamos analisar aqui, e serão apenas 3. Nós vamos analisar a arte, qual que é o nível técnico do autor, se é condizente com a proposta da história, quais as escolhas criativas que o autor teve e por aí vai. O enredo, do que fala a história, quem são os personagens, como que eles são usados na trama, o enredo conversa com o tema, como é a narrativa visual e por aí vai. E o tema? Qual o foco narrativo da história, quais os valores ela nos transmite, esse tema é bem trabalhado, ele agrega em algo e etc. Juntando esses 3 aspectos, acredito que possamos quantificar algum tipo de valor a essa obra, que eu vou falar no final do vídeo a minha nota. Por isso, lembre-se, o vídeo não passa de uma grande opinião e você é livre para discordar de mim sempre que quiser, desde que faça isso com respeito. Agora, vamos para a análise. Nesse quadrinho, vamos acompanhar a jornada da Dona Morte, Miss Fortune e seu pupilo Lit, fazendo o trabalho de visitar as pessoas em seus últimos momentos de vida. Uma proposta simples e direta, porém que abre margem para se trabalhar um pouco de tudo e mais um pouco. Eis aqui um exemplo perfeito de sinopse, sucinta, direta e que te desperta o desejo de saber o que vamos ver na obra. Ela possui uma trama clara, personagens fazendo alguma coisa com determinado fim. Você consegue imaginar possibilidades infinitas de como essa trama vai ser, e melhor ainda, não prever um final preciso para ela. Isso é bom, pois sempre precisamos deixar certo mistério nas tramas, algo que instigue o leitor a ansiar uma resposta. Anseio esse que me fez ler a obra, entende? Agora que passamos pela primeira barreira de um livro, que é a sinopse, é hora de vermos a primeira página, o momento decisivo se vamos continuar ou abandonar de vez a obra. O grande mangaka Hirohiko Araki, autor de JoJo Bizarre Adventure, em seu livro Manga in Theory and Practice: The Craft of Creating Manga, ele fala o seguinte: muitos elementos podem compor a primeira página, os desenhos, o título, o diálogo do protagonista e muito mais. Porém, se algum dos elementos parecer sem originalidade, com alguma coisa que já foi feita antes, nem os editores, nem os leitores vão virar a primeira página. Isso significa que as pessoas vão abandonar a obra sem nem se dar o trabalho de conhecê-la. Como que o Cavalo Marinho, o autor de Miss Fortune, contornou essa temida situação então? Ele instigou o leitor através do diálogo e da arte da página, apresentando uma situação adversa. 2 personagens são apresentados e os 2 são muito chamativos. Quem é essa sombra? Quem é esse velho? Onde eles estão? O que vai acontecer? São perguntas que se passam por milésimos de segundo em nossas cabeças. E quem sabe, elas não serão respondidas nas próximas páginas. Apesar do brilhantismo dessa página, há coisas que me incomodam sim, mas nem de longe tiram o prestígio e a genialidade dessa primeira página. Por se tratar de uma página quadrada feita provavelmente para o Instagram, o espaço é reduzido, e isso limita bastante. Mas ao mesmo tempo, sugere soluções criativas do autor. Eu gosto da perspectiva usada no último quadro, traz uma sensação de importância ao velho e mostra de forma prática o foco daquele capítulo. Mas há uma certa falha de ritmo, na minha opinião, no início dos quadros. Ele usa 2 quadros para mostrar a chegada dessa sombra, nada demais. Mas isso fez com que os closes ficassem espremidos no meio da página, além do balão que tampou metade do quadro. Se não fosse por isso, o último quadro ficaria um pouco mais livre e teríamos ainda mais impacto na página. Felizmente, os diálogos cumprem o papel de instigar o leitor. Então temos um leitor engajado e imerso na trama. Ele com certeza passou pela segunda barreira. Nesse ponto, o leitor quer ter suas dúvidas sanadas. Isso significa que você precisa respondê-las o quanto antes. É nesse momento que vamos de fato apresentar a trama. Qual o conflito que os personagens terão de resolver?
Aqui em Miss Fortune, como o foco é obviamente a história do velho nesse primeiro capítulo, as principais respostas a serem respondidas são sobre ele. Quem é ele, o que ele fez para ficar naquele estado, qual o objetivo dele. São perguntas que são respondidas logo de cara. O homem diz que ganhou a imortalidade e que mesmo assim sofre com isso, pois ele continuou envelhecendo. Só que ele sabe que ele nunca vai morrer. Lembra do tema da história que está escancarado na sinopse? Ele vem à tona agora. Como que lidamos com a morte? É um tema profundo e que desperta interesse, ainda mais com esse personagem imortal que claramente quer um descanso de seu sofrimento. O capítulo continua e adentramos cada vez mais em sua vida e em sua índole. Ele revela que fez de tudo pelo seu objetivo, a imortalidade. Era um grande saqueador e muito poderoso, fez muitas barbáries durante a sua vida. Com certeza viveu uma vida sem arrependimentos, exceto por não morrer ao lado de sua amada. Essa reviravolta inicial engaja ainda mais o leitor, porque agora ele se importa com o personagem, ele o conhece, sabe suas fraquezas, seus erros e acertos. Esse tipo de coisa aproxima o leitor, mexe no emocional. Seguindo a estrutura do Kishotenketsu, muito usado em mangás, acabamos de passar pelo Ki, a introdução. Agora entramos no desenvolvimento da história, o Sho. É aqui que o velho imortal revela sua história ao lado dessa mulher. Ele a desprezava, mas sempre a ouvia. Ele a amava, mas não sabia. Ele desprezou o sonho dela porque ela a afastava do seu sonho. Ela queria apenas visitar um jardim de flores em Ateia, um lugar que vivia em seu precioso álbum de fotos. Seu hobby e gosto favoritos: tirar fotos. Quando ele largou ela para perseguir o seu sonho e o atingiu, não demorou para perceber a maldição que ele conseguiu. A maldição que trouxe para ele a imortalidade. Era hora de retornar a ver a sua amada. Aquele sentimento reprimido que ele tinha fez ele voltar. Porém, tarde demais. Ele a viu morrer sem realizar o seu sonho. Foi só depois de perdê-la que ele soube, verdadeiramente, que a amava. Uau, que escrita poderosa! Além dos quadros que conseguem contar muito, muito bem as entrelinhas dessa história. Mas o capítulo ainda continua. Chegamos na reviravolta, o Ten. Tudo o que vimos aqui não passava da construção do personagem. Ainda há perguntas a serem respondidas. Ele vai atingir seu objetivo? Como sabemos pela sinopse, essa sombra ou criatura que está diante dele, essa criança, só pode ser uma pessoa: a Miss Fortune. A única que pode tirar o seu sofrimento. E mesmo quem não tenha lido a sinopse, é bem plausível deduzir isso sozinho. Durante o capítulo, vemos essa criança respeitar bastante as vontades daquele homem. Ela claramente tem uma política, e isso entra em xeque agora. O homem então revela que também não conseguiu realizar o sonho da sua amada, levar o seu alvo até o campo de flores. A entidade se oferece para fazer isso, revelando que já a conheceu e sabe onde fica o lugar onde está o alvo, mas precisa apenas saber se ele quer, se ele permite. Por que ela faria isso? Questiona o homem. Ele, que foi um ser tão desprezível, não merece. Ela responde: porque você me deu bom dia. Exatamente essa é a parte do Ten. Algo inesperado aconteceu e provocou um twist na história. Ou seja, assim como nós leitores, a criatura teve empatia pelo homem. Tanta empatia que com apenas um simples abraço acabou com seu sofrimento. O fim do capítulo, ou o Ketsu, a conclusão, encerra com o homem feliz em seu leito e a morte se encontrando com seu assistente Lich, que revela que aquele homem jamais deveria ter a opção à morte. Passamos pela terceira barreira, o capítulo 1. A arte da história precisa em acertar a sutileza das emoções dos personagens, o diálogo rico que nos faz querer virar as páginas. O tema é interessante e instigante. Além disso tudo, a personagem principal é muito carismática. O autor consegue controlar o ritmo da história com maestria, consegue solucionar os problemas com criatividade, seja na escrita quanto na narrativa visual. É bem impressionante, na verdade. É uma qualidade meio rara de se ver em um mar de histórias ruins pelas plataformas digitais. Não desmerecendo ninguém, acredito que obras ruins ou mais medíocres são importantes. Elas nos treinam para fazer coisas ainda melhores no futuro. E essas plataformas de publicação gratuitas são um ótimo espaço para ganhar experiência nesse aspecto. Eu li ao todo 13 capítulos do quadrinho.
E durante esses capítulos, a arte por vezes me chamou a atenção. Eu cheguei até a me emocionar em algumas das histórias. Com toda certeza, um dos grandes objetivos de qualquer escritor, impactar de tal forma o leitor que chegue ao emocionar. Mas claro, esses 13 capítulos não são perfeitos. Alguns capítulos abusam do texto e uma página pode ficar um tanto quanto carregada de balões. A todo custo precisamos evitar balões muito grandes, como essa página de Miss Fortune. O ideal é dividir o diálogo entre balões e marcar quais os momentos do texto que são mais impactantes. E, se possível, deixá-los isolados em balões de destaque a depender da intensidade da cena. Ser direto e sucinto nos diálogos sempre que possível. Cavaleiros do Zodíaco fazia muito isso no mangá clássico, por exemplo. Ainda falando sobre balões, o ideal é sempre estar atento à regra básica. Faça os olhos dos leitores passearem pelas páginas usando os balões. Claro, seguindo a ordem de leitura da esquerda para a direita e de cima para baixo. Balões maiores serão lidos primeiros e os menores em segundo. Seguindo essa lógica de fazer os leitores passearem pela página, os seus desenhos também podem provocar o mesmo efeito. Mas eu vou aprofundar esse assunto em vídeos futuros. Aqui em Miss Fortune, por se tratar de uma página quadrada, poucas vezes vi alguma inovação visual. Por se tratar de páginas que são lidas naqueles carrosséis de imagem do Instagram arrastando para o lado, eu esperava algo como em Webtoons em alguns capítulos, uma espécie de rolagem infinita, ou mais o uso de páginas duplas. Até então não vi nada nesse sentido nesses 13 capítulos que eu li. É uma pena, mas fica aqui de ideia pro autor. Pois, como eu disse, esse tipo de página limita a nossa caixa de desenho, o local onde a gente desenha. Ainda assim, de tudo que eu vi, há uma competência muito boa. As páginas são consistentes, agradáveis de ler, e esse é com certeza o maior desafio de um quadrinista, manter a qualidade e a consistência, ainda mais se tratando de uma série. O ponto alto do quadrinho é como o autor consegue ilustrar com maestria a expressão dos personagens, algo muito importante para o tema ser trabalhado. Medo, tristeza e alegria precisam estar mais do que afiados nesse tipo de quadrinho. Outro motivo é a escolha dos personagens principais não terem um rosto humano. Seus olhos e o gestual são a única maneira de se expressarem. Isso cria um desafio ainda mais e, ao mesmo tempo, contrasta com a seriedade do tema a ser trabalhado. Afinal, temos personagens caricatos no meio de situações tensas. Em Miss Fortune, a falta que senti em alguns capítulos foi os cenários. No primeiro capítulo simplesmente não existe. Os personagens passam toda a história em uma espécie de limbo. E mesmo que tenha sido proposital, durante o flashback, essa falta de cenários ainda é presente. E eu sei que desenhar cenários é um porre, mas eles têm seu propósito de estarem lá. Mesmo eu que não sei desenhar cenários tão bons, consigo me arriscar muito mais. Acredite, isso é bem valorizado. Nos últimos capítulos que li, vi uma crescente de cenários, o que é sempre ótimo. O problema de não desenhar cenários, além de não termos o entendimento espacial da cena, é o fato que você é obrigado a fazer mais closes e quadros repetidos. Isso cansa o leitor, além de deixar a estética da página bem ruim. Apesar de tudo, o Cavalo Marinho, o autor de Miss Fortune, consegue entregar muita personalidade, impacto e páginas lindas em seu quadrinho. Queria muito ver ele trabalhando com a página convencional. Talvez o ponto que mais façam as pessoas se questionarem quando estão fazendo seu quadrinho é o tema, ou a mensagem que será passada na história. O tema é o momento de convergir todos os elementos e ensinar um valor aos seus leitores. A partir de um único tema, você consegue transmitir diversos valores. Em Miss Fortune, temos a busca pelo significado da vida. Logo, os personagens mostrarão seu ponto de vista sobre essa questão. Quanto mais pontos diferentes, melhor. Porque a partir disso, o autor pode buscar responder essa questão tão filosófica. Trabalhar como essas visões diferentes de encarar a vida impacta os personagens e os seus companheiros. Questionar se determinado personagem está mesmo certo ou se enganando de estar certo, e por aí vai. E uma boa sacada do autor foi afirmar ao leitor que existe sim uma resposta para essa pergunta, mas é claro que ela não seria tão fácil de obtê-la. E ele fez isso para nos manter engajado na história. Toda história precisa de um certo mistério. E o melhor de tudo, esse mistério está guardado com a personagem mais imprevisível da obra, a Miss Fortune. Podem apostar que quando isso for revelado, tudo irá mudar na vida dos personagens. É um tema muito instigante e extremamente difícil de trabalhar. A conclusão que será dada precisa corresponder a tudo o que é e será construída na obra. Se a grande resposta à pergunta qual o sentido da vida for algo banal demais, sem a devida importância e sem nexo à trama, o final com certeza vai ser desastroso.
Além disso, essa promessa de responder algo tão difícil vindo de um jovem autor cria ainda mais o medo de ser uma resposta vazia. Afinal, o que uma pessoa por volta dos 20 ou 30 anos viveu para saber sobre o sentido da vida? Pelo que eu li, ou seja, 13 capítulos, a resposta parece caminhar para algo como criar conexões, amor, coisas nesse sentido. Mesmo já sendo deixado claro logo de cara no início da obra, que não é isso que se espera de resposta. A própria história fala isso através de um dos personagens. Se eu fosse chutar, eu diria que pode ser uma opção que vai mudar toda a perspectiva da história, exatamente como tem a reviravolta nos pede. O sentido da vida é ansiar a paz do sono eterno, ou seja, a morte. E isso combina muito mais com a estética da obra, que a todo custo tenta ensinar ao leitor durante os capítulos que precisamos valorizar nossos momentos vivos. Talvez essa seja a lição mais recorrente nos capítulos até então. O autor de Miss Fortune, Cavalo Marinho, criou uma obra extremamente original, cheia de personalidade e expressiva. Suas técnicas são consistentes e aprimoradas, um prato cheio para novos artistas que desejam alguém para se inspirar. Eu dou uma nota geral de 4 estrelas para os capítulos que eu li. A dinâmica apresentada é muito boa, prende a gente do começo ao fim e claramente tudo é bem planejado. Todos os personagens conseguem ser carismáticos e as situações criadas são emocionantes. Meu maior medo na história era se tornar repetida na sua configuração. A Miss Fortune e seu assistente Lit visitarem pessoas à beira da morte a cada arco ou capítulo. Pois à medida que vemos isso o tempo todo, corre o grande risco dessas cenas perderem o impacto. Felizmente a história abraça os dilemas dos seus personagens e vai trabalhando isso aos poucos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise e comentem se vocês já conheciam essa obra. Convido vocês a seguirem o autor Cavalo Marinho nas redes sociais. Eu vou deixar os links do perfil dele e da história no comentário fixado. Também me sigam nas redes sociais e conheçam meus trabalhos. O link também vai estar na descrição. Vocês querem ver qual obra sendo analisada aqui? Deixem nos comentários. Também não se esqueçam de se inscrever no canal se for sua primeira vez aqui, pois aqui eu ensino tudo sobre como fazer quadrinhos, como escrever roteiros e ter o seu próprio mangá. Nesse vídeo eu acabei falando um pouco sobre Kisho Tenketsu, e caso você não conheça essa técnica, assiste esse vídeo aqui que eu vou deixar e até a próxima.